A gente agora entra nas manifestações, perguntas que vocês queiram fazer para os nossos convidados. Tem um microfone móvel que vai ficar com a Larissa, eu acho, com a Clarissa. E porque a gente está gravando, então é importante falar no microfone, por favor. Enquanto os mais tímidos vão se liberando da timidez. Eu tenho uma pergunta que é meio parecida, mas eu vou fazer para cada um. Assim, na verdade, me parece que a experiência da Ressaca talvez tenha mais a ver do Ressaca, né? Tenha mais a ver com escritura de roteiro do que montagem propriamente dita, né? Então, eu queria te perguntar assim. Pensou nessa questão de interface e tal, já no início do projeto? Como é que tu escreveu o roteiro pensando nessa brincadeira que tu está fazendo com o filme, né? E para a Patrícia também é uma pergunta meio parecida, assim, no processo, porque me parece que o .org, eu vi o filme lá em Gramado, é uma visão assim pessoal, né? Não sei até se tu vai concordar com ela, mas é uma tentativa de casamento ou de diálogo de um filme que se assiste no cinema convencional, né? Com personagens, com história e tal, e uma brincadeira com o videoarte, com poder ter uma narrativa de textura, sobreposições de sons, isso que a gente viu mais na abertura, né? Então, se realmente foi isso, quer dizer, uma maneira de jogar o videoarte numa hora e meia, numa sala de cinema, e se na tua avaliação, assim, essa articulação que você pensou no .org, ela funciona em nível de casamento, ou são duas coisas que estão ali juntas e que caminham, ou se ela criou uma terceira via de narrativa, vamos dizer assim? Tem até uma etapa que é bom mencionar antes mesmo do Ressaca ser um projeto, digamos, não linear, porque eu tinha esse roteiro que eu queria escrever sobre o final dos anos 80, começo dos anos 90, a época de hiperinflação, mudança de moeda, uma época muito confusa que eu achava muito interessante e um pouco esquecida. Acho que ainda tem. Então, eu tinha esse roteiro que não... só que eu nunca consegui fechar ele, porque ele tinha várias incoerências, coisas que personagens que morriam várias vezes, o mesmo personagem, de maneiras diferentes, isso. Então era uma... e de repente me deu, tentando fechar esse roteiro, que em princípio eu queria falar sobre isso, me deu esse insight, falando, não, talvez não seja para fechar nunca, talvez ele seja para ser sempre recombinável. Então, desde o momento que ele vira esse projeto recombinável, aí sim, aí ele já foi pensado nessa interface. O roteiro terminou sendo escrito dessa maneira, em vez de botar a cena no começo, meio do fim, e adicionando mais cenas que tivessem ligações com as cenas, com as sequências anteriores, né? E quanto à história de ser uma experiência de roteiro ou de montagem, acho que acontece nos dois níveis. Assim. Tem a alteração de estrutura de roteiro, que é o que altera a narrativa, mas eu também posso fazer cortes, mudanças porque a interface me permite trabalhar não só com a sequência inteira, mas como o plano, né? E aí eu posso juntar um plano com o outro para tentar gerar novos sentidos, assim, usando a montagem mesmo. Então, tem os dois níveis de experiência assim, no filme. Bom, menino, na verdade, eu pensei no .org numa situação, ainda estava morando em Belo Horizonte, fazendo doutorado em São Paulo, eu morava perto do Minhocão. E até curioso, hoje em dia eu mudei um pouco de opinião em relação àquele espaço. Sabe? Eu acho hoje mais duro, eu estava mais romântica quando no meu primeiro encontro. Talvez aquela coisa da descoberta, né? O início do romance, né? Que a gente fica mais romântico, não vê... Aí deixa sobressair as belezas.
ainda assim acho belezas, mas é um lugar tão pobre, tão sofrido, sabe, tão duro. Eu acho tão difícil nomear isso, sabe? Eu olhava aquilo e falava: como você traduz isso? Como você nomeia isso? O cinema brasileiro, ele vive muito da pobreza, né? Uma coisa que eu acho que tem uma questão de denúncia, mas tem um caco, tem um hábito, e é uma pobreza que algumas vezes idealizada, outras vezes no lugar da violência. E como meu encontro com esse lugar tinha sido de moradora, de passar, quando você vai ver, você conhece todos os mendigos, todos os moradores de rua, quando você vai ver, você conhece aquelas pessoas, elas não são estranhos, eles não são bandidos, eles não são violentos, eles são pessoas. E aí a minha ideia é que, talvez, né, o que eu quis fazer é pegar aquele lugar. Eu fiz um roteiro, que é engraçado, tem pessoas que acham que não tem roteiro, né, porque ele tem um grau de abertura, e porque em alguns momentos a gente estava no lugar e a gente foi passear na câmara com os atores. A composição do espaço, ela se dava por caminhadas, on the road, num bairro, né, porque as pessoas caminhando. Então, a meu ver, era um recurso mais plástico, visualmente mais plástico, sonoramente mais plástico, eu conseguiria traduzir isso melhor. Eu tinha o objetivo de não usar alguns recursos consolidados. Eu poderia pensar em outros, sabe? Mas esse é um lugar pelo qual eu acho mais interessante fazer as coisas funcionarem. Então, tampouco tem um caco hoje em dia, não só nacional, mas internacional, de um determinado filme que trabalha muito com a dilatação temporal, com a duração dos planos, né? É quase com a transformação da imagem em si. E, a meu ver, isso virou um caco também. Então, eu não estava interessada em ir por essa vertente, porque, em alguns momentos, você pode deixar as coisas existirem em si. Tem uma beleza nessa duração. Então, eu tinha um objetivo muito claro, sabe? E, a meu ver, traduzir... Essas pessoas são personagens da cidade, eles existem dentro de uma cidade. Não existe existe um sofrimento como algo do ser humano, sabe? Então, muito por uma questão de como chegar a um tema em um determinado lugar, que eu escolhi essa abordagem. Assim, é um filme que aí muitas vezes se fala, olha, não é um filme que ele... Eu não queria fazer um filme difícil, mas é um filme exigente. Que ele tem pessoas que saem do filme e falam, tem outros que você vê que eles não entraram. Então, nem todo mundo entra. Tem uma coisa que ele já me falou, que ele usou especificamente a palavra videoarte. E aí é uma coisa que eu queria falar um minutinho. Claro. Na verdade, porque uma coisa que justamente com Ressaca me pergunto muito é essa questão de formato, sabe? Para mim, a gente está vendo a debacle, né, dos formatos. Exatamente. Agora. Acho que também acho. É muito difícil você dizer, isso é videoarte, é um longa, também, serve para a galeria, com certeza. Então, a gente está falando, sei lá, do exemplo do YouTube. Tudo tem no YouTube, tem até 10 minutos, portanto, tudo é um curta. E como é que a gente vai pensar os formatos aqui diante? Os festivais eram baseados em grandes formatos, ou curta-metragem, ou festival documentário. E são até ainda, né, por uma herança assim, do último milênio, né? E só que a produção visual já não está nesses, não se encaixa mais. Algumas produções sim, mas tem muitas coisas interessantes que já escapam dos formatos. Eu tenho até um agradecimento e uma história boa daqui de Porto Alegre, que o filme, o Ressaca, com certeza foi para vários festivais e tudo, mas sempre como uma mostra paralela, um bicho esquisito ali, isso aqui é uma coisa interessante. E para mim, eu queria, para mim é um longa, no final das contas, um longa como qualquer outro. Queria estar competindo com os outros longas. Isso seria, para mim, o normal do filme. E o único festival que botou o Ressaca para competir na mostra competitiva de longas foi o Cine Esquema Novo. E isso acho que diz muito do caráter do festival e da cidade, tudo. E, claro, ganhamos 4 dos 6 prêmios, então deixou a gente mais contente ainda de fazer o filme aqui. É isso. Depois tem mais coisas que lembrei, mas eu vou falando depois. Mas só pegando a deixa do Bruno, porque
Os documentários que eu faço também, as pessoas algumas vezes perguntam. Então, eu acho que tem uma palavra mágica que as pessoas estão usando muito hoje em dia, que eu acho muito boa ideia. É um ensaio, entendeu? É um ensaio audiovisual, onde você tem determinadas proposições e vai trabalhar a imagem. E essa filiação mesmo, né, é o que eu estava falando da Bienal, sabe? A Bienal desse ano é uma Bienal de audiovisual. E, por exemplo, teve uma mostra Arum Farok, que estava dentro da Bienal, mas não estava, na Cinemateca, Pedro Costa, Chantal Ackman, mas ela está lá dentro também. Ela está lá dentro. Assim, e o Farok também tem um trabalho dele lá. Era o exemplo que eu ia dar também, a Bienal. Então, assim, é um lugar que, né, que se a gente for ver, felizmente, sabe, você tem alguns trabalhos que são feitos aí, que, de novo, a gente entra naquela outra parte que é dos circuitos. Sabe? Por isso que, como eu falo, você tem que pensar nas três pontas e nas possibilidades de vida mesmo que o trabalho tem. Né? E, agora, é muito curioso essa coisa de como que ainda, apesar de você ter algo que eu falo da cultura, né, quando eu estava com a minha fala, coisa da cultura, que define lugares muito precisos. Então, acho que tem um lado que é o lado financeiro, né, político, que é onde a gente organiza. Agora, em termos estéticos, em termos de proposta de linguagem, isso eu acho que estourou.